Neste vídeo eu vou te explicar como você vai fazer para começar a pagar o INSS, ou seja, a contribuir com o INSS na modalidade de contribuinte individual, ou seja, de contribuinte que é conhecido como aquele autônomo. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifique INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e a partir de agora eu vou explicar um pouquinho para você como você vai fazer para começar a pagar o INSS como autônomo. O autônomo, antigo autônomo que hoje é conhecido como contribuinte individual junto ao INSS. É você que é considerado cabeleireiro, você que é vendedor ambulante, você que recebe renda de aluguel, você que trabalha vendendo produtos tipo Avon, Natura, Boticário e diversas outras categorias de profissionais que se enquadram naqueles termo que é conhecido como profissional autônomo. Profissionais da área da saúde também, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, diversas outras categorias de profissionais que se enquadram na modalidade autônomo. Inclusive esse vídeo eu vou tentar explicar assim bem simples, como se fosse uma conversa com vocês, para que vocês aprendam o passo a passo correto para começar a pagar o INSS. Começar a contribuir com o INSS é importantíssimo para você que deseja obter algum benefício previdenciário, principalmente sua aposentadoria junto ao INSS. Desde já, eu te convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações. Esse é um dos melhores canais de direito previdenciário. Aqui eu ensino o segurado a solicitar os benefícios do INSS, a entender sobre o direito previdenciário de forma simples, em que ele mesmo vai começar a compreender o seu direito previdenciário para saber se ele tem ou não direito a algum benefício, seja salário maternidade, seja benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio doença, seja pensão por morte, ou seja aposentadoria junto ao INSS, que com certeza esse é o benefício mais visado. Se inscreve aqui neste canal e compartilha esse vídeo com pessoas que encontram-se na sua mesma situação, para que essas pessoas também tenham a oportunidade de contribuir com o INSS da forma correta e no futuro garantir o seu benefício previdenciário. Voltando ao nosso tema de como contribuir com o INSS sendo autônomo, que é o contribuinte individual. Para você obter algum benefício junto ao INSS, que é o Regime Geral de Previdência Social, é o regime pelo qual as pessoas que trabalham na iniciativa privada no Brasil, elas vão ter direito a algum benefício previdenciário. Eles vão estar vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, que é o regime do INSS. Então, a primeira característica fundamental que você deve saber é que para você se aposentar ou para você conseguir qualquer benefício junto ao INSS, você tem que ser um contribuinte. Você tem que pagar a sua contribuição previdenciária. No INSS hoje existem dois tipos de segurados, a gente chama segurado, porque ele é como se fosse uma seguradora. Na realidade, o regime geral ela é uma seguradora de benefícios previdenciários. E o nosso sistema brasileiro ele é participativo, ou seja, ele é contributivo. O segurado ele tem que pagar para ter direito a usufruir algum dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, existem dois tipos de segurados: os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Os segurados obrigatórios são aqueles que são obrigados a contribuir, mesmo que eles não queiram. E o nosso autônomo, que é o tema desse vídeo, ele é um dos tipos de segurados obrigatórios. Já os segurados facultativos, eles têm a faculdade, ou seja, eles têm a oportunidade ou opção de querer ou não contribuir com o INSS.
Se ele quiser contribuir, ele pode contribuir como facultativo, porque ele não é obrigado a pagar, ele só contribui se ele quiser. E se ele quiser ter direito a um benefício do INSS, ele vai ter que pagar como facultativo. Então, eu vou gravar outro vídeo só sobre a contribuição do facultativo. Esse nosso vídeo aqui é sobre os autônomos, os contribuintes individuais. Agora a gente vai voltar sobre os segurados obrigatórios. Os segurados obrigatórios, como eu já expliquei, eles são obrigados a recolher a sua contribuição previdenciária para que eles tenham direito a algum benefício previdenciário. Hoje existem 6 tipos de segurados obrigatórios. São os empregados, que são aquelas pessoas que trabalham de carteira assinada, os empregados domésticos, os contribuintes individuais, que são os autônomos que a gente conhece, os trabalhadores avulsos, os segurados especiais e os facultativos. Na realidade, facultativo não é obrigatório, é outro tipo de segurado, que a gente vai não falar nele neste vídeo. Então, os 5 tipos de segurados obrigatórios são aqueles que eu falei. Entre eles, os contribuintes individuais, que são os conhecidos autônomos. Para você ser considerado contribuinte individual, você tem que exercer uma atividade remunerada. Se você não exerce uma atividade remunerada, você não é um segurado obrigatório, você é um segurado facultativo e você deve pagar como facultativo. Os segurados obrigatórios, que são os contribuintes individuais ou os nossos autônomos, que é você que está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você pode contribuir com o INSS, você deve contribuir com o INSS. Na realidade, a legislação previdenciária, ela diz que quem é contribuinte individual, ele obrigatoriamente tem que contribuir com o INSS. Existem basicamente 3 tipos de contribuição que você pode fazer, e aqui a gente já está entrando no tema do nosso vídeo, que é como contribuir para o INSS. Primeiro, você identificou que exerce uma atividade remunerada, então você é um contribuinte individual, provavelmente. Se você não é trabalhador avulso, se você não é empregado, se você não é empregado doméstico e se você não é segurado especial, você vai ser contribuinte individual, que é o nosso autônomo. Primeiro, você identificou que você é um autônomo, então você é o contribuinte individual e tem que pagar o INSS obrigatoriamente. Quanto é que você tem que pagar? O que é que a legislação previdenciária diz sobre esse tema? Que o contribuinte individual, ele pode, na realidade, ele deve contribuir com o INSS conforme a sua remuneração mensal. Só que ele tem 3 tipos de modalidades que a gente chama de alíquotas que ele pode contribuir. Primeiro tem o plano normal, ou seja, a alíquota normal, que você vai contribuir com 20% sobre o valor da sua remuneração mensal. Segunda opção é a alíquota do plano simplificado, ou seja, 11% sobre o salário mínimo. Quem contribui com o plano simplificado, gente, não pode pagar acima do salário mínimo, só tem que pagar no salário mínimo com a alíquota de 11% sobre o valor do salário mínimo. E a terceira opção de alíquota é a alíquota de 5%, que é o plano do microempreendedor individual. Neste caso, você vai ter que abrir um MEI, que é o microempreendedor individual. Na realidade, não é o INSS quem administra o MEI, quem administra o MEI é a Receita Federal. Na verdade, todas as contribuições previdenciárias quem administra também é a Receita Federal, só que o plano normal e o plano simplificado você consegue baixar GPS no próprio site do INSS. Já a alíquota do MEI, que é o 5%, você vai imprimir a sua guia das MEI no próprio site da Receita Federal, onde você vai gerar o seu CNPJ e você vai contribuir no plano das MEI, que é o plano da alíquota de 5%. Essas 3 alíquotas, elas também existem na modalidade facultativo. Só que esse vídeo é para autônomo, eu estou explicando sobre autônomo, mas no vídeo de facultativo eu vou explicar também, que são as mesmas 3 categorias, os 3 tipos de alíquota. Agora eu vou explicar as vantagens desses 3 tipos de alíquotas. Primeiro, o plano normal, o plano que é o 1007, o código do plano normal, que é 20% sobre a remuneração mensal que você ofere,
O código que você vai contribuir é o 1007, é o código mensal. Quando você for imprimir, aqui no meu canal tem vídeo explicando como é que imprime, como é que gera as guias de GPS como contribuinte individual. Todo ano eu lanço vídeo explicando como é em cada ano que você vai imprimir a sua guia de GPS, que é a guia da Previdência Social. O GPS é a guia da Previdência Social. Todo mês você vai imprimir, na realidade você pode imprimir todo ano lá pelo site do meu INSS. Vamos voltar aqui às vantagens das 3 alíquotas. Primeiro, o plano normal, que é o código 1007. No código 1007, quais são as maiores vantagens? É que você, se você paga nessa alíquota, você pode contribuir acima do salário mínimo e assim você pode melhorar o valor da sua aposentadoria. Se você, por mês, ganha R$4.000, então você vai pagar com o código na alíquota normal, porque você ganha acima do salário mínimo. Quem ganha acima do salário mínimo, quem vai contribuir acima do salário mínimo, tem que pagar nesse código, no 1007, na alíquota de 20%. Então, se você vai contribuir na alíquota de 20%, o seu código é o 1007 e a grande vantagem é que você pode ter uma aposentadoria maior do que o salário mínimo. Na realidade, essa é a grande vantagem. E a outra vantagem desse código, que é o código 1007 do plano normal, é que você pode se aposentar pela aposentadoria por tempo de contribuição. É o único código que você contribui que vai dar direito a se aposentar pela aposentadoria por tempo de contribuição como autônomo. E se você passar em algum concurso público no futuro, você pode levar esse tempo que você contribuiu para o INSS lá para o seu ente público que você passou no concurso público. Você não vai perder as contribuições. Basicamente, essas são as vantagens. A opção da aposentadoria por tempo de contribuição, a opção de se aposentar com mais de um salário mínimo e a opção de, se você passar em algum concurso público, você levar o tempo que você pagou o INSS lá para o seu regime do ente público. Esse é o código de alíquota normal e as vantagens. Já no plano simplificado, tanto no de 11%, que é o código 1163, quanto no código do MEI, você não pode se aposentar pela aposentadoria por tempo de contribuição. Essa é uma desvantagem. Para você pagar no código de 11%, na alíquota de 11% e no plano do MEI, você só vai se aposentar pela aposentadoria por idade ou aposentadoria programada, depois da reforma da Previdência. Segunda opção, você não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porque só tem direito à aposentadoria por idade, porque você está pagando na modalidade do plano simplificado. E a terceira desvantagem é que você não vai ter direito a se aposentar acima do salário mínimo, porque você está contribuindo com o salário mínimo, você só pode pagar com o salário mínimo. Vai ser 11% sobre o salário mínimo vigente no ano que você está pagando, ou 5% se você paga como MEI, sobre o salário mínimo do ano que você está pagando. Então, esses são basicamente as maiores orientações para quem deseja pagar o INSS com os códigos de contribuinte individual. Alíquota normal, alíquota simplificada, plano de 11%, que é o código 1163, e plano de MEI, microempreendedor individual. Lívia, e eu pagando o INSS nesses códigos que você está explicando, eu vou ter direito a todos os benefícios previdenciários? Sim, exceto no plano simplificado, a aposentadoria por tempo de contribuição e a emissão de CTC, que é a certidão de tempo de contribuição. Se você passar no concurso público e você quiser levar esse tempo que você pagou no INSS lá para o seu concurso público, se você pagou no plano simplificado, você vai ter que pagar a diferença para você ter o direito. Se você não pagar a diferença, você vai perder basicamente esse tempo que você pagou, certo? Outras orientações importantes. Para você começar a pagar, é só você gerar a guia da Previdência Social. Se você nunca pagou o INSS antes, você não pode pagar atrasado. Vamos dizer que você está no mês de janeiro de 2025, você quer pagar o mês
de janeiro. Você espera passar o mês de janeiro de 2025 e aí até o dia 15 de fevereiro você vai pagar o mês de janeiro. Fevereiro, você espera passar o mês de fevereiro e até o dia 15 de março você paga a GPS do mês anterior. Sempre você vai pagar no mês que você está pagando o mês anterior, porque após a reforma da Previdência, para contar como tempo de contribuição e carência, se você está começando a pagar agora na modalidade contribuinte individual, só vai ser contabilizado a partir do primeiro recolhimento em dias. Então, primeiro você paga a primeira em dias. Se depois você vier atrasar, tem como pagar as atrasadas se você ainda não perdeu a qualidade segurada, certo? Sim, Lívia. E eu vou ter direito a quais benefícios a mais? Você vai ter direito a salário maternidade, benefício por incapacidade temporária, pensão por morte, Deus o livre, você vier a falecer, os seus dependentes vão ter direito à pensão por morte, aposentadoria por invalidez. Lembrar que cada um dos benefícios previdenciários terão requisitos próprios, específicos para cada um dos benefícios. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você vai pedir um salário maternidade junto ao INSS. O salário maternidade urbano, que é para o contribuinte individual, que é o autônomo, lá na IN do INSS, diz que ele precisa de uma carência de 10 contribuições mensais, apesar do STF ter falado que esse requisito para o contribuinte individual da carência de 10 contribuições mensais, ele está inconstitucional. Mas, enfim, o INSS ele diz que precisa 10 meses de carência. Então, para ter direito ao salário maternidade, você tem que pagar 10 meses, bem direitinho, mês a mês, cada mês correspondente à sua data de pagamento correta, para que você tenha direito ao benefício. Para você se aposentar pela aposentadoria por invalidez, o que é que diz o INSS? Que você precisa ter pelo menos 12 contribuições, porque a carência para esse benefício são 12 contribuições. Então, você tem que ter pago 12 contribuições. Você não pode ir lá e pagar de uma vez 12 meses para ter direito ao benefício. Então, para a aposentadoria, que é o benefício que provavelmente você mais queira, para a aposentadoria por idade, existe aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Você que vai pagar como autônomo e você vai se aposentar por idade, você precisa ter 15 anos de tempo de contribuição, se você for mulher. Se você for homem e começou a pagar o INSS antes, ou começou a trabalhar e contribuir com o INSS antes da data da reforma, você também vai precisar de 15 anos de tempo de contribuição. Já se você está começando a pagar, você é homem, está começando a pagar depois da reforma da Previdência, que é 13 de novembro de 2019, aí você vai ter que pagar 20 anos, se você é homem, para você ter direito à aposentadoria por idade junto ao INSS. Já a aposentadoria por tempo de contribuição, são 4 regras atualmente vigentes. A regra do pedágio de 100%, a regra do pedágio de 50%, a regra da idade progressiva e a regra dos pontos. Precisa, pelo menos, em cada uma dessas regras, para as mulheres, 30 anos de tempo de contribuição e para os homens, 35 anos de tempo de contribuição. Além dos 30 anos e dos 35 anos, para homem e para mulher e para homem, você também vai ter que ter regras adicionais. Cada uma dessas regras de transição vai falar quais são esses requisitos adicionais. Aqui no meu canal eu tenho um vídeo explicando também como funciona a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, para você que é autônomo, o interessante é você começar a pagar o INSS o quanto antes. Se você não sabe qual é a aposentadoria melhor para você, se é aposentadoria por idade, se é aposentadoria por tempo de contribuição, é interessante que você faça o seu planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário é um estudo de acordo com a sua vida laboral, o seu histórico laboral, em que o profissional vai determinar ou vai estudar quais são as melhores regras e as melhores opções para você contribuir para o INSS, para no futuro você ter a melhor aposentadoria possível. É interessante já fazer o planejamento previdenciário quando você já começa a pagar o INSS, para você não jogar dinheiro no lixo.
como por exemplo, você pagar o INSS em atraso e não servir para nada esse pagamento que você faz. Às vezes você está pagando sobre 2 salários mínimos, mas lá na frente você não vai ter direito a se aposentar com 2 salários mínimos, aí você está jogando dinheiro no lixo. Então a gente só vai ter certeza se a gente fizer o cálculo do planejamento previdenciário para verificar qual a melhor opção de acordo com cada um dos segurados do INSS. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui foi mais uma conversa para explicar para vocês como funciona a contribuição do autônomo e como é que você deve pagar o INSS e já começa a pagar o quanto antes, porque é muito importante você estar segurado do INSS para você garantir algum benefício previdenciário, porque a gente nunca sabe quando é que a gente vai precisar de um benefício do INSS. Deseja nossa ajuda profissional? Nos segue lá no @simplificainss. Lá também a gente dá dicas sobre direito previdenciário. Tem alguma dúvida? Quer que eu grave algum vídeo? Compartilha a sua dúvida aqui abaixo nos comentários. Os nossos contatos estarão aqui abaixo na descrição desse vídeo se você quer entrar em contato com a gente. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.